Bem-vindos ao final Dia de todo série. tá assistindo esse anime. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê sério. Rolê sério. Beija, beija, tá calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor, está muito calor no Brasil inteiro. Olá, meus amiguinhos, está começando mais um Rolê CL na manhã desta quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, são 11 horas e 40 minutos para você que está vendo ao vivo e o horário que você estiver vendo esse horário, este programa depois que ele estará nas redes sociais aqui do nosso ICL Notícias. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando o programa de hoje que falará sobre vários assuntos crocantes, como, por exemplo, Sérgio Moro. Vamos repercutir a entrevista que os nossos coleguinhas brilhantes do N2 fizeram ontem com o Tony Garcia, o delator que está entregando tudo sobre Sérgio Moro. Será que Sérgio Moro vai para a cadeia? Nós vamos falar sobre isso aqui no programa de hoje. Vamos falar sobre racismo ambiental. Este tema ganhou os destaques nas redes sociais nos últimos dias, graças ao bolsonarismo reagindo a este termo, né, termo acadêmico, que tem sido trazido pela ministra Aniele Franco. Vamos falar também sobre os principais assuntos do dia. Teremos um quadro gastronômico no programa de hoje, não é mentira, vocês não perdem por esperar no nosso Rolê ICL desta quarta-feira, já aqui com várias pessoas nos comentários. Eduardo Bastos, almocei um kebab pensando em você, Will. Queria muito agora um falafelzinho. A Gisele Mezaroba, o Henrique Coutinho, a Sueli Maria, o Vitor Leonardo, a Suelen Ferreira, o Henrique Coutinho, eu falei duas vezes, né? O Guilherme Pato, que está sempre aqui conosco, a Sinara Castilho também, a Aline Gomes diz que começou o programa favorito dela, Almoço com Deluca, e não só comigo. Espero que não dê indigestão para todos vocês, mas ele está aqui de volta, Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem? Bom dia, tudo bom com vocês? Queria apresentar aqui, ó, minha bruxa do engenho, ó. É isso a participação hoje. William De Luca, hoje eu tô Meu Deus. William De Luca, hoje eu tô afim de me estressar com o chat, tá? Eles vão fazer isso por você, não se preocupe. Estamos com a nossa equipe lá, Gabriel Vento, a Vivi Veras está aqui, a nossa moderação de comentários, Antônio Farinati, o Vitinho, o Guilherme está fazendo um rolezinho por aí. Onde está Guilherme Bessa? Comente aqui no nosso chat para saber onde está Guilherme Bessa, mas ele nós sabemos onde está. Guga Noblar, ainda em Pernambuco, Guga Noblar, antes de vir aqui para o nosso Rolê CL? Um pouquinho ainda. pouquinho. Fico até sexta. Sexta eu parto de carro. O problema é que eu vou embora de carro, então vai ser uma... Pra onde? Né, uma cruzada até chegar. Eu vou ter que ir pra Brasília pra ficar um dia e pra São Paulo no dia seguinte. É muito louco isso. Mas, enfim, eu vou ficar ainda um pedaço em Brasília de um dia e aí no outro dia vou para São Paulo. Mas vai ser uma aventura voltar para casa. E bom dia para essa audiência maravilhosa, para o De Luca, para toda essa equipe do Rolê. Bom dia para todos nós. Quem não tá tendo um bom dia, claro, é o Sérgio Moro, que tá enrolado. Eu tô enrolado. Eu e minha cônjuge. Vamos pra vinheta, que a imitação não dá. Vinheta. O Sérgio Moro do Guga parece muito o Roberto Carlos, né? Não sei se vocês notaram essa semelhança também, parece muito. Talvez seja uma derivação. Mas começando o nosso macetada de notícias, as notícias mais importantes, bizarras, legais, esquisitas e importantes desta quarta-feira aqui no nosso Rolê CL, começando por ele. Estaria Sérgio Moro mais perto da cadeia, Guga Noblar? O ministro Dias Toffoli do STF autorizou a abertura de um inquérito contra Sérgio Moro para investigar supostas fraudes na delação premiada do ex-deputado estadual Tony Garcia. O Moro, na condição de juiz, teria chantageado Garcia para que ele espionasse outros juízes, incluindo ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, como parte de um acordo no esquema que investigava supostos esquemas de corrupção
no extinto consórcio Garibaldi em 2004. Desde 2023, o Tony Garcia busca reparação contra Moro na justiça e tem feito várias entrevistas falando sobre o Sérgio Moro. De acordo com a PGR, Guga e vocês que nos assistem no Rolê CL, o Moro teria transformado Garcia em um instrumento de constrangimento legal. A permissão para que o caso fosse investigado foi proferida no final de 2023 e tornada pública na segunda-feira pelo G1. Em seus relatos, inclusive, Guga, o Tony Garcia menciona ter chantageado parlamentares em nome de Moro e menciona uma tal festa da cueca. Que loucura é essa, Guga Noblar? O seu áudio está fechado. É isso! Voltou? Não. Olha Voltou. que coisa louca, olha que coisa louca. Tony Garcia, este aí que aparece, que foi deputado estadual, é um empresário e passou por conta dessa história do consórcio Garibaldi, onde ele teria participado ali de desvios, a ser uma espécie de espião do Sérgio Moro. Para poder se livrar da cadeia, claro, para fazer um acordo de delação, ele tinha que topar tudo que o Moro mandasse. E o Moro usou e abusou desse daí. Passou a usá-lo em casos que nada a ver com esse processo do Garibaldi. Passou a usá-lo para espionar, inclusive juízes. E aí um dos momentos de espionagem teria sido essa história da festa da cueca. Ele saberia dessa história, eles teriam contado sobre essa história para o Sérgio Moro e teriam ali naquela festa juízes, desembargadores que são casados. E a festa da cueca não é à toa esse nome, não é porque eles estavam trocando cueca entre eles, é porque rolou, obviamente, Meu Deus do céu. garotinhas ali no meio, teve uma farra ali com mocinhas, e essa história chegou aos ouvidos Vamos deles. chamar pra Sérgio festa da Moro piroca? Vamos passou chamar pra a festa usar da isso aí piroca? para chantagear outro desembargador em outro processo em que ele queria que ele seguisse ali a orientação do Moro. O Sérgio Moro teria usado essa história. Então, o modus operandi de Sérgio Moro, pelo jeito, né? Ele joga de um jeito meio subterrâneo ali, né? À margem do que a lei manda, usando de chantagem e espionando, inclusive, juízes, advogados, e usando para isso um delator. Essa história é pesadíssima, é mais uma que mostra quem é o verdadeiro Sérgio Moro. Ontem, Guga, a gente entrevistou o Tony Garcia aqui no ICL, né? A nossa querida Gabriela Varela, o Leandro Demore e o Chico Pinheiro entrevistaram o Tony Garcia aqui no nosso programa e a gente trouxe uns pedaços dessa entrevista onde o Tony Garcia deu declarações que não tinha dado até agora, mas importantes. Algumas ele já tinha falado, né? A gente sempre fala, né, que ele começou a falar sobre esse caso em entrevistas que deu ao Brasil 247 e aí começou a participar de outros veículos também falando sobre essa história. Vamos ver primeiro o que ele falou sobre o impeachment da Dilma. Parece que rolou uma negociata entre Eduardo Cunha e os tucanos para conseguir empichar, como dizem, golpear a presidenta Dilma. Vamos ver esse trechinho aí. Eu fui procurado às 2h10 da tarde, 14h10 da tarde, pelo deputado Valdir Rossoni, do PSDB, que escreveu para mim, né? Escreveu para mim no WhatsApp, que ele tinha acabado de sair de um almoço na casa do Aécio Neves, onde estava o Carlos Furtado, que era o líder do PSDB, estava o Aécio, estava mais outros 4 ou 5 deputados, e que ele falou para eles que o amigo dele, eu, no caso, era muito amigo do Eduardo Cunha, entendeu? Então, ele foi portador de um recado para mim às 2h10 da tarde, escreveu, está escrito isso, que se o Eduardo Cunha levasse aquele dia, uma quarta-feira, terça, quarta, quinta-feira, não sei, quarta-feira eu acho, aquele dia, o impeachment da Dilma para o plenário, que na outra terça-feira o PSDB daria os 2 votos para o Eduardo Cunha no Conselho de Ética, que tiraria ele do que caçou ele. Entendeu? Era essa a troca. O deputado me faz isso. Eu pego e falo, mas eu posso falar isso para ele com certeza? Ele falou, mas tem que ser hoje, ele escreve.
A gente vê, Guga, e a gente sempre soube, né, que esse processo de impeachment da presidenta Dilma tinha vários problemas, né, e alguns deles são muito claros. O Eduardo Cunha tentou chantagear a presidenta Dilma para que ela usasse o PT para votar em seu favor no Conselho de Ética da Câmara. O PT disse que não faria isso, a Dilma falou que não faria isso, e aí a Dilma acabou impedida. Agora ele coloca outros elementos nessa história, né? Como, por exemplo, o PSDB, o quase falecido PSDB, participando ativamente desse processo de troca-troca pelo impeachment da Dilma, Guga. O PSDB que foi quem, desde a vitória dela, né, contra o Aécio, passou a querer levantar suspeitas sobre a eleição, tentando, claro, buscar uma brecha para tirar a Dilma. Desde do primeiro dia da derrota, eles agiram dessa maneira. E aí você vê que eles jogaram de todas as formas para conseguir o impeachment. E o Eduardo Cunha é ruim para o Tony, obviamente, tendo passado idade com o Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha era um sujeito baixo, é um sujeito que a gente sabe que é o jeito mais baixo possível, metido em vários esquemas suspeitos de corrupção, inúmeros, é um dos mais enlameados ali do Congresso Nacional. Tem muita gente ali suja, mas ele tá no topo da coisa toda. E é assim que ele faz. A gente sabe que esse processo da Dilma foi um processo político, que de certa maneira serviu que fosse jogado à fogueira e os outros partidos assim, pelas ações que estavam sendo levantadas na Lava Jato, incólumes. Essa era a intenção. A gente tem até uma gravação do Romero Jucá, onde ele fala isso, literalmente, né, para usar o PT de boi de piranha, é a palavra que ele usa. O PT é a piranha que é arremessada no rio para... É o boi que é arremessado no rio para as piranhas atacarem, enquanto os outros bois, os outros partidos atravessam o rio sem serem atacados. E é mais uma prova de que não valeu de nada o impeachment da Dilma Rousseff, foi só uma jogada entre um monte de gente suja e sem credibilidade. O Eduardo Bastos falou aqui, campanha Vitinho tira a máscara. A gente perde o canal, só quando a gente não pode mostrar o rosto do Vitinho no programa. Mas tem outras pessoas falando, a Beta Maia, o Aline Gomes e o comunista de iPhone disseram aqui que é importante que ele prove esse tipo de coisa, né, Guga? É uma coisa que a gente ressalta aqui sempre, palavra de delator, né? De quem faz delação é que normalmente cometeu um crime, né? Porque ninguém delata sem ter cometido um crime. É importante que ele tenha provas. A gente, obviamente, ouve o relato dele e ouvindo os relatos do Tony, eles parecem ter aderência na vida real, no que a gente vê, o que o Eduardo Cunha, o Sérgio Moro, o que esses atores da política brasileira fazem frequentemente. Mas é importante, obviamente, que o Tony consiga provar as coisas que ele disse para a gente conseguir, inclusive, avançar nesses processos contra o Moro, inclusive, né, Guga? E ele está provando em parte já o que ele tem denunciado. Ele está contando, está relatando e está apresentando também trocas de e-mails ou partes do processo de delação dele, documentos do processo de delação dele que explicam ali o que estava acontecendo naquela delação. E se você lê a descrição da delação dele, você vê que tem o que ele está narrando, assim, que há momentos em que ele foi, sim, obrigado a grampear, a espionar pessoas que nada tinham a ver com aquele caso inicial que o levou a virar um delator. Então, assim, ele não está só contando, não, ele está de fato apresentando documentos. Ele pegou parte desse processo que está obviamente na mão do Ministério Público ali, documentado, as delações, o que ele foi obrigado a fazer, e isso foi vazado para a imprensa, já saiu na imprensa uma parte disso, e é só olhar ali, tá tudo anotado, tá tudo ali marcadinho, o que ele teve que fazer, e ele de fato está comprovando que foi um espião de Sérgio Moro. A Beta Maia diz aqui, acho que é a Beta, se for o Beta você me fala, diz que o Moro não negou as 30 missões que passou para ele, e o Tony inclusive falou que sobre esse caso,
do Eduardo Cunha, dos deputados do PSDB, ele tem inclusive as trocas de mensagens ainda que ele fez com esses deputados para ajudar a aprovar o processo, né? Aí tem e-mail, e tem essa história, obviamente, as 30 missões, isso aí está colocado ali na delação dele, isso aí está documentado, isso aí faz parte do processo, então existe, ele vazou, essa é um dos grandes pontos, né, dessa história, foram as 30 missões, que nada tem a ver, praticamente nenhuma delas, com o caso do consórcio Garibaldi. Então, é só você olhar essas 30 missões que tá ali, tudo que ele tem relatado. Tá ali vários casos e várias pessoas que não deveriam, inclusive, serem investigadas por decisão de um juiz de primeira instância. Então, tá sim, ele está sim apresentando provas e está sendo muito contundente. Não é só a palavra de um delator, não. É a palavra de um delator junto com vários documentos que comprovam sim o que ele está denunciando. Vamos mostrar mais um vídeo antes da gente mudar de assunto. É o Eduardo Cunha falando sobre... o Eduardo Cunha, o Tony Garcia falando sobre o Eduardo Cunha, que queria que ele entregasse o PT nas mãos do Moro. Vamos ver essa outra trechinho da entrevista. Quando o Eduardo Cunha foi preso, veja, quando o Eduardo Cunha foi preso, eu estive com a filha dele aqui, e a mulher dele estava chegando aqui junto com a filha, eu estive num hotel perto ali do aeroporto que eles ficaram hospedados, que ela me procurou, e eu tinha a incumbência, entendeu, de tentar levar o Eduardo Cunha para fazer acordo com eles. E essa incumbência, o Eduardo Cunha teria obrigatoriamente que entregar o Lula, Zé Dirceu e toda a turma do PT. E, inclusive, eles queriam as coisas de pessoas ligadas a Dilma Rousseff, e queriam do Eduardo Cunha também coisas do ministro Gilmar Mendes, na época que eles queriam. Então, essas coisas eu tive que levar para a filha dele, que ia visitar ele às 8 horas da manhã aqui na prisão que ele estava. Ela levou para ele e eu passei para ela o que ele teria que falar. E ele falou que ia aguardar para ver se iam rever a decisão, que tinha gente que poderia rever, que ia acontecer na frente, mas no momento ele não ia fazer. Até isso eu era incumbido de fazer. Quando o Eduardo Cunha foi... Ou seja, Google, os caras queriam passar um roteiro para o Cunha para delatar todo mundo do PT, inclusive a Dilma Rousseff. Os caras agem nesse grau de bandidagem, né? O Sérgio Moro e os seus cupinchas da Lava Jato. Pois é, mais um relato que mostra que o Sérgio Moro induzia as pessoas a delatarem da maneira como ele queria. Não era uma coisa espontânea, não era uma história que partia do delator, parecia um projeto ali que ele tinha do que fazer, que ele queria colocar na boca das pessoas que estavam metidas em crimes. Essa história não é nova, né? A gente tem outras pessoas que foram delatores na Lava Jato, e que depois também disseram, olha, quando eu estava ali delatando, eu fui induzido, de certa maneira, a me focar no Lula. Eu entendia que a estratégia era falar do Lula, eles queriam saber do PT e do Lula. Teve o presidente de uma dessas construtoras que falou isso, teve o Cerveró, se eu não me engano, que falou isso, teve gente que não foi um, não foi dois, foram vários relatos que estão indo exatamente no sentido de se sentirem coagidos e obrigados a delatarem basicamente e especialmente o PT, o Lula principalmente. Essa era a intenção do Sérgio Moro e agora está óbvio, né? A gente tem um sujeito aí que depois ainda virou empregado daquele que era o candidato contra o Lula e que tinha, pelo jeito, um projeto político de virar presidente do país. A Letícia Santinon perguntando qual é o novo horário do rolê. Letícia, o rolê está todos os dias às 11h30 da manhã, das 11h30 ao meio-dia e meio, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então esse é o nosso novo horário desde a semana passada, já estamos neste horário. Esperamos você aqui todos os dias. A Maria Helena Schweitzer falou, o deseleito Deltan Dallagnol já começou a greve de fome em defesa do amigo. A Carol Santos mandando um abraço de Diadema pra gente. A Carolina Pinas, todo mundo tem um pouco de culpa sobre o que aconteceu com a Dilma.
O Saint Random falou: a temporada de caça ao marreco segue firme, e o Leandro Chiqueto diz aqui: mesmo com um caminhão de provas não vai dar em nada, exemplo do Bolsonaro. Realmente, a gente sempre acha que não vai dar em nada. A gente espera que no caso do Sérgio Moro, pelo menos ele perca o mandato, né, por conta do outro processo, mas a gente não tem muita fé, né, que as coisas andem no Brasil e que as pessoas sejam punidas. Não é uma coisa que a gente tenha muita fé. Falando em fé, Guga Noblar, para a gente mudar de assunto aqui, meio-dia agora, me contem aí o que vocês estão almoçando agora no almocinho de vocês aí. Eu daqui a pouco vou sair para almoçar, que eu tô com fome. Uma matéria do jornal O Globo fala sobre... Que doideira. Uma pesquisa iniciada, uma enquete iniciada pelo Conselho Federal de Medicina para avaliar a opinião dos médicos sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses tem gerado uma série de repercussões negativas na comunidade científica. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, maior sociedade científica da América Latina, divulgou uma nota de repúdio ao que chama de negacionismo favorecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, Guga, vamos definir se a Terra é plana por enquete? Opine, dê sua opinião. Lembrando que uma coisa que o Leandro Demore fala sempre aqui, médico não é cientista, viu, gente? Médico é médico. Eu sou jornalista, não sou cientista, não faço pesquisa. Tem jornalista, comunicador, formado em comunicação social, que é pesquisador, que pesquisa sobre comunicação. Tem engenheiro que pesquisa sobre engenharia. Tem médico que é cientista, que é pesquisador, que pesquisa. Não é o meu caso, eu não sou jornalista e pesquisador, e tem muito médico que não é também, né? Então ouvir a opinião dos caras sobre isso não é opinião, não é ciência. Pois é bem específico isso, a não ser, obviamente, que seja um médico que trabalhe desse lado, com pesquisa, não vai ser ciência você apenas escutar um médico qualquer. Então, tem que ficar ligado, obviamente, nisso, e a gente vê mais uma vez o Conselho Federal de Medicina fazendo o que eles fazem de melhor, né, que é atacar a lógica. Esse conselho é bem reacionário, eles já tem outros momentos aí em que eles foram contra o progresso da ciência, não só o progresso da vacina, mas também tem histórias relacionadas à liberação do CBD e da cannabis do Brasil, que eles têm tentado dar passos para trás. O Conselho Federal de Medicina, na época da Covid, se comportou como um conselho bolsonarista. Eles deram argumentos para que os negacionistas da ciência pudessem, de alguma maneira, fingir que havia um debate em torno da questão da vacina, quando na verdade eles só estavam tentando linchar e difamar e atacar. Mas foi o Conselho Federal de Medicina que também, de certa maneira, acabou dando liberdade para que médicos usassem cloroquina no lugar de um tratamento convencional contra a Covid. Então, os tratamentos que eram os que pareciam ser os mais eficazes, já que era tudo novidade na época. Agora, o Conselho Federal de Medicina está fazendo jus ao que tem feito nos últimos tempos, ajudou a, de alguma maneira, dar força para os médicos que queriam usar cloroquina, que eram antivacina, que são contra a liberação do CBD, e agora, mais uma vez, tentam fazer com que essa narrativa volte aí a ser debatida, da vacina ser ou não eficaz, sendo que a gente sabe que é só olhar os números, é só olhar o que aconteceu na pandemia, gente. Não precisa nem ser um cientista nesse caso, basta analisar o que a gente viveu. E é um conselho ultra-bolsonarista, né? A gente sempre notou isso, o Guga lembrou bem da gestão da pandemia, né? Enquanto o Bolsonaro fez absurdos anti-ciência, o Conselho Federal de Medicina não se posicionou contra nenhum desses absurdos. É uma lembrança, a gente precisa lembrar disso para sempre, porque continuam fazendo, né? O Saint Randall lembra aqui que o caso da Prevent Senior segue 100% com 0 consequências. O outro caso que foi ignorado pelo Conselho Federal de Medicina, o que a Prevent Senior fez experimentação de cloroquina em idosos que iam fazer o tratamento contra a Covid lá na Prevent Senior. Continua sem nenhuma punição contra a Prevent Senior. A Nath falou que foi fazer uma ultra e a médica se despediu dela dizendo: Deus nos livre desse Lula maldito, médicos não são deuses. Eles se acham, viu? Muitos deles se acham, mas não são. E Ana Carolina está fazendo um poqui com salmão para o almoço. O comunista pode comer poqui, o comunista pode comer o que quiser. Se o comunista produz, tudo que o trabalhador produz, ele pertence. Então faz o seu poqui, coma, mande foto para a gente.
Guga, mudando de assunto, vamos falar sobre uma coisa que não é ciência, mas que todos já sabiam que ia acontecer. O Diretório Municipal do PT em São Paulo aprovou o nome da Marta Suplicy para se refiliar ao partido e como vice de Guilherme Boulos. O Diretório Municipal do PT fez uma reunião ontem e sacramentou o nome da Marta Suplicy. Só tem um porém, ela não está afiliada ao partido, por enquanto. Ela ainda não se filiou ao PT de volta, mas esse é o único impedimento por enquanto. A expectativa é que isso aconteça antes do Carnaval para que ela possa atuar já na pré-campanha ao lado do Boulos. Um encontro entre Marta e Eduardo Suplicy na segunda selou o fim da resistência à volta dela por parte do deputado estadual. Não vai rolar o de prévias com o ex-PT. Ele chegou a propor na última semana que o PT tivesse prévias para a vaga de vice, inclusive indicou o nome da vereadora Luna Zaratini para concorrer como vice-prefeita. A gente já tinha cantado essa pedra, né, Guga? A votação, se não me engano, foi 14-1. Uma pessoa votou contra, 14 do Diretório Municipal do PT votaram a favor. Era pedra cantada. O Lula falou que vai ser e acabou, não tem muito para onde correr, né? Talvez o Supla também tenha dito agora para o papai e para a mãe dele, chega, vai ser, não encha o saco da Marta, Eduardo, deixa rolar, a gente adora o Eduardo Suplicy, é um figuraça, mas eles quis se colocar como uma pedra no caminho aí, mais uma vez dos desejos do Lula. O Lula teve já também o Eduardo Suplicy tentando confrontá-lo quando queria ser presidente, ele também queria prévias naquela época, 2012, ele queria concorrer contra né? o Lula, Foi... e não ia dar certo. 2002, 2012, né? 12 ou 2? 12. 2, na 2, na 2, 2002, Lula ganhou em 2002 e 2006, né? Então foi na 2002. E aí, mais uma vez, ele ali, tentando bater de frente com os interesses daquele que, de fato, é quem mais traz popularidade para o PT. Quem manda hoje no PT é o Lula. O Lula tem mais popularidade do que o partido. O PT depende mais do Lula do que o Lula do PT. Então é claro que se ele quisesse, ia ser, e ele quis. A Marta veio, a Marta está sem partido, mas logo mais voltará aos braços do PT e a gente vai ter essa dupla dinâmica aí muito interessante. Duas pessoas que têm personalidade, que têm um gênio forte, que sabem debater. Vai ser bem interessante ver essa união de Boulos com Marta, que estão já largando na frente aí nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo. Tá para trás aí Nunes, Tabata, Kim, eles vão ter que correr muito. Aqui no nosso chat as pessoas estão falando sobre isso também. A gente vamos ter que engolir a chapa. A gente falou Martoulos, o nome da chapa, quando eu não lembro, Suplioulos, a gente vai ter que pensar. A Maria Helena falou que algumas semanas atrás a filiação da Marta ao PT seria como a do Lula ao PL, né? Que também aconteceu. O Lula foi filiado ao PL. A gente sabe que obviamente foi feito por alguém e não pelo presidente Lula, mas isso também aconteceu. Agora a Marta Suplicy voltando ao PT para ser vice de Guilherme Boulos. E falando em vice, Guga, vamos falar sobre Geraldinho Mãos de Tesoura. O Geraldo Alckmin atacou mais uma vez nas redes sociais para se vangloriar da economia no seu gabinete. Nunca antes na história deste país tivemos um vice-presidente tão econômico. O Geraldo Mãos de Tesoura. O Alckmin reduziu assombrosos 75% das despesas administrativas e 35% em gastos com quadro de pessoal. Os cortes vão de energia elétrica a fornecimento de água e esgoto ao Palácio de Jaburu, a diárias de servidores e despesas de passagem aéreas. O Geraldo Alckmin tem aí cortado despesas na vice-presidência. Ontem tinha um tweet falando, inclusive, elogios ao Geraldo Alckmin. Quem diria que em 2024 a gente estaria fazendo elogios ao Geraldo Alckmin aí, ó. O Geraldinho Mãos de Tesoura. Por quê? O Geraldo Alckmin sempre foi um opositor do campo progressista, né? Teve um mandato muito polêmico aqui em São Paulo, vários problemas, né? A gente nunca esquecerá de alguns assuntos que foram cometidos aqui em São Paulo. O caso de Pinheirinho, por exemplo, foi durante a gestão do Geraldo Alckmin, né? Tipo a desocupação lá de Pinheirinho. Mas surpreendentemente, o Geraldo Alckmin tem feito uma gestão como vice-presidente muito serena, né, muito sóbria, né, sem querer aparecer muito, ao contrário do que Michel Temer tentou fazer com a Dilma Rousseff, e também tem tido avanços positivos, inclusive tem se cacifado aí, depois de ter desaparecido politicamente. Vamos lembrar que o Geraldo ficou em 4º lugar
para prefeito de São Paulo na disputa e ficou em 6º lugar na disputa presidencial, né? O Geraldo Alckmin aí conseguiu agora um pouco mais de relevância e talvez volte, talvez para disputar o Senado ou algum outro cargo, o Geraldinho Mãos de Tesoura, né, Guga? Pois é, ele é o Vasco da Gama da política, caiu para a 2ª divisão, voltou para a 1ª e tá ali, ó, só tá começando a cada vez mais a ganhar a simpatia, já ganhou a simpatia da esquerda e quem sabe, né, se candidatar de novo a um cargo majoritário, agora ele vai se sair bem melhor do que nas últimas eleições e como você falou, foi alguém que bateu muito, muito de frente com o PT, com os progressistas, ele era a ala mais conservadora ali do PSDB, a Opus Dei do PSDB, o lado mais religioso, que tem também essa questão do comportamento às vezes como tema. Claro, muito longe do que é o bolsonarismo. Se tornou, inclusive, um dos combatentes do bolsonarismo, ajudou muito na eleição do Lula, tá, óbvio, se saindo muito bem como vice, com esse comportamento de quem sabe ser vice, porque o vice precisa, de fato, ser uma pessoa discreta, mais eficiente, que é o que ele é também. Enfim, está fazendo o papel não de um vice traíra, golpista, oportunista, como foi Mourão, como foi Michel Temer. Ele está voltando a ter aquela imagem mais ou menos parecida com a do Marco Maciel, que foi o vice do FHC, que era alguém que era muito respeitado na política e discreto também. Mas o Alckmin está se aproveitando da imagem de chuchu dele também para fazer um contraponto e às vezes surpreender a gente com uma linguagem mais jovem na internet, com lacrações também. Ele está fazendo um trabalho de comunicação hoje muito eficiente, sabendo usar a linguagem moderna da internet, o que é muito interessante, já que é alguém que parece ter uma imagem muito antiga e sem graça, insossa, né, que seria o chuchu, mas é um chuchu que surpreende cada vez mais e que encanta cada vez mais a esquerda. Para a gente fechar o nosso... Oi, diz, Vitinho. Eu escuto MP3, né? Já o Geraldo... Alckmin. Ai, ai. Ele anotou. Essa estava programada. Essa daí ele anotou. Pra gente terminar, uma coisa que o Vitinho devia fazer, Enem. Vai estudar, Vitinho. O Enem divulgou suas notas. Guga Noblar foi o assunto mais comentado nas redes sociais ontem, porque o site do INEP estava com problema para acessar as notas, mas as notas foram divulgadas, todo mundo já conseguiu ver, e o Nordeste foi campeão em notas 1000 na redação. Ontem o resultado foi divulgado, as provas de 2023, no exame que foi feito no final do ano passado, e mais alunos tiraram nota máxima na redação, parâmetro para medir o grau de dificuldade geral da prova, 60 alunos em todo o Brasil, 18 contra 18 em 2022. A região com mais notas 1000 foi a região Nordeste, 25, e as com menos notas foram a região Centro-Oeste, 4 e Sul, 7. Na época da realização das provas, os professores consideraram que essa edição do Enem estava mais equilibrada e com questões mais próximas ao cotidiano dos alunos. Nordeste, o celeiro intelectual deste país, voltando aí as suas notas 1000 no Enem, né, Guga? Pois é, e não é a primeira vez, né? O Nordeste sempre se sai muito bem no Enem. E então chupa os haters do Nordeste, que merecem de fato que esses números sejam esfregados bem na fuça deles. Tem muito hater do Nordeste, muita gente que tem inveja do Nordeste, principalmente depois que o Nordeste ajudou a eleger. Se não fosse o Nordeste, óbvio, Lula não teria sido eleito. Então a eleição de Lula dependeu, obviamente, dos eleitores do Nordeste. E isso, claro, rachou ainda mais o país. Tem uma turminha aí bolsonarista, ignorante, acéfala, que não lê nada e que vive atacando o Nordeste. Então é muito interessante quando vem esse tipo de notícia, junta com aquela outra que diz que o Nordeste vai ser quem mais vai aumentar o PIB, mais vai puxar o crescimento do PIB do Brasil pelos próximos 5 ou 6 anos, no mínimo. Então, o Nordeste, além de ser, claro, a terra dos intelectuais, também pelo lado econômico, que costuma ser atacado, né, pelos coxinhas da direita, também está dando um show.
só dá Nordeste, chupa turminha bolsonarista. O Eduardo Dobbs falou que adora o Vitinho, se adora leva para sua casa e deixa a gente livre dele. E várias pessoas dizendo que o Nordeste é tudo de bom. O comunista de iPhone, o Nordeste novamente salvando o Brasil. E para salvar o seu ano, Guga, sabe o que você precisa? Você, Guga Noblar, e você que está assistindo o Rolê ICL, você precisa fazer o mapa da mina neste ano. O Mapa da Mina está chegando, o Mapa da Mina 2024, um evento em que o Eduardo Moreira faz previsões das oportunidades de investimento. Precisamos ganhar um cascalho, que tá curto. E aí você tem um dinheirinho para investir, quer investir um dinheiro, pouco dinheiro, vai colocar o dinheiro na poupança, não vai não, burrão, coloca no Mapa da Mina, o Edu vai ensinar, analisar o mercado e falar as previsões das principais possibilidades de investimento para o ano de 2024 que está começando. Os bancos e as corretoras, Guga, cobram uma bala por essas previsões, por essas análises, e aqui no ICL você tem tudo de grátis. É só se inscrever, está aí na sua tela, e está no chat, eu acho, mas se não tiver vai estar daqui a pouco, edu1.com.br/rolê. Sabe quantas previsões o Edu acertou ano passado, Guga? Quantas? Todas! Quantas? 100% de aproveitamento. Nem o Palmeiras de Abel Ferreira tem um aproveitamento tão bom de 100% de aproveitamento. Não percam essa oportunidade. Dia 28 de janeiro, 8 horas da noite. Inscrevam-se, edu1.com.br/rolê, e também convide seus amigos, seus miguxos para participarem. Guga Noblar estará fazendo, eu também, porque precisamos aprender a investir para sair dessa vida de miséria. Se eu fizer esse curso, eu tenho R$100 uma namorada para investir. O nome é Mapa da Mina, não Milagres 2024, Vitinho. E com isso, nós vamos para ele, para o melhor que você não ouviu, com vinheta. Agora. Doze horas e 17 minutos, agradecendo a audiência de todos vocês, uma baita audiência, o público está voltando aqui, vendo que o nosso programa é às 11h30 da manhã, o público está chegando aqui agora todos os dias. Curtam o programa, compartilhem, dê um joinha aqui no programa, mandem para os amigos, para os inimigos, para o grupo da família, falam, olha que programa batuta para falar sobre os assuntos do dia, para falar sobre a internet, Nossa, sobre os memes. Nem o Celso Portiolli fala batuta mais. Batuta, é a minha idade. Façam isso e ajudem a gente a chegar cada vez mais longe com o nosso rolezinho. E você pode participar, claramente, mandando sua sugestão para o nosso zap 11 98899 2893. E podem mandar também para as minhas redes sociais. Inclusive, recebi uma mensagem super fofa ontem, deixa eu ver o nome dela aqui. Recebi uma mensagem no meu Instagram. Que dele o nome dela? Já vou achar. A Jade Cavalli, agradecendo o programa, o que a gente faz. Mandem mensagem pra gente lá nos nossos, nas nossas redes sociais, no @Deluca, no Twitter, no @DelucaWilliam, no Instagram, ou no @Google Noblar, em todas as redes sociais, inclusive onde, Guga? No Toba, não. No Toba não. Que isso? Guga Noblar, nesta quarta-feira nós temos um melhor que você não viu, especial gastronômico. Separei, fiz a melhor seleção gastronômica para nós outros, e vocês verão por quê. O primeiro post que eu separei aqui é do Requião tomando uns sopapos nas redes sociais por conta deste post aí que vocês vão ver. O Requião foi lá e fez um post do preço da picanha. E aqui o nosso roteiro diz: ao comprar carne para o seu churrasco, primeiro não compra, sejam veganos. Mas se você não for vegano ainda e for comprar carne para o seu churrasco ainda, não façam como o Requião, pesquise o preço antes de reclamar. Todo mundo avisou nos comentários, ele postou aí de um supermercado de elite lá no Paraná, lá em Curitiba, R$144 o quilo da picanha da Friboi. Mas aí várias pessoas nos comentários pro Requião responderam: não, por até R$50 você encontra quilo de picanha por aí.
A outra dica dos internautas, não compre picanha com mais de 1 quilo, porque vai acabar levando colchão duro a preço de picanha. Eu não entendo nada de carne, vocês sabem, né, que eu sou vegetariano, mas aí, o que nessa história ficou esquisito é o Requião, né? O Requião parece estar meio ressentido, né, por não ter tido espaço no governo, e agora começou a fazer uns posts desse tipo aí, falando do preço da picanha. Caraca, mas depende de onde você vai comprar, né, gente? Eu não pago tão caro assim numa picanha, desde a época do Jair Bolsonaro. Nem no Bolsonaro era tão caro assim, a gente sabe que tá errado esse valor. E é o REC não, né, que ele às vezes não gosta de ser gravado. O Requião é o REC não. Também tem essa piada com ele, às vezes ele é bem hostil com os jornalistas, mas eu tenho até uma relação ok com o Requião. Eu vou ver se eu mando aqui uma mensagem pro Requião para entender o que aconteceu, se é mágoa, né? Se é a mágoa por não ter sido lançado candidato. Pode ser, Requião, mas não haja assim, Requião. Tenta se informar antes, senão vira um tiro no pé esse tipo de post. É a famosa mágoa cabocla que o Requião está sentindo. Fica assim não, Requião, você é um cara importante para a nossa luta pela democracia. Um outro post que chamou a atenção, inclusive eu postei, mas eu peguei no TikTok, não é receita minha, deve ser receita da Rita Lobo isso aí, receita lá do Panelinha, do site da Rita Lobo. Veja que receita maravilhosa, Guga. Para você que não fez a sobremesa ainda, veja essa próxima receita que nós temos aqui de pudim. Olha só, que delícia. Pudim frito, Guga. Tu acha uma boa agora para sobremesa? Que delícia. Saudável. Não basta o pudim cheio de açúcar. Não basta o pudim. Ajudando você. Não basta o pudim. A gente tem que piorar um pouquinho. Claro, uma fritura aí junto com açúcar. Eu não imaginava que era possível. Olha lá. Gostoso, uma gordurinha, gostoso. Já vê com o sorrisal. Precisa, né, de um sorrisal. Mas parece muito saudável. Um óleo usado. Eu recomendo aí, principalmente para os bolsonaristas. Com óleo usado é ótimo. Eu dei ideia, inclusive, gente, se vocês querem fazer essa receita, congelem o pudim, e aí empana, e aí frita. Aí talvez fique mais ou menos. Que aí fica aquele sorvete frito, né? Que você empana e frita. E eu tô de dieta agora, não posso nem pensar nessas coisas. E aí, pra harmonizar com a picanha do Requião e com o pudim frito, Guga, nada melhor do que um drink refrescante. Eu não vi esse vídeo ainda, não sei o que é. Um drink refrescante pro verão. Vamos à receita para impressionar os amigos. Pedir aqui. Barbante. Vai passar dentro do buraco aqui, ó. Passou. A gente vem aqui, abraça, vai amarrar com força. Gelinho. A fruta do dragão, pitaia. Nossa, pitaia é horrível. Fine. Nossa. Saudável também. Olha a beleza. Suco natural, ó a cor do suco. Meio radioativo. É um tangue, Jack Daniels. É um tangue isso. Mais um Jack Daniels pra dar uma liga. Black Label, esse tem dosador, esse vai devagarinho. Nossa senhora. Vodka. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo. E uma cachaçinha pra finalizar, porque ninguém... Tá tranquilo, tá tranquilo. Dentro da piscina. Qual o potencial de todo mundo morrer? Um pouquinho de açúcar, muito grande. pra dar aquela doçada. Ah, um pouquinho de Agora açúcar. aquela misturadinha marota. Agora ficou bom. Dá meu canudinho aqui. Você tá livre, moleque. Manda, nosso menino. Só tomar, rapaziada. Isso aí é vídeo do Vitinho. Vitinho, viu, pessoal? Vitinho, vocês não sabem, Vitinho? Verdade, mano. Dá um golinho aí. Ele mama. Mereceu. Não é possível. Tinha que terminar. Imagina o piscineiro chegando no dia seguinte. Não é possível, não é possível. Bota só o vídeo. Não é possível. Não é possível. Mereceu. Por fazer uma putaria dentro da piscina. Mas, Guga, você que não toma esses drinks, eu sei que você é uma pessoa muito consciente, você só bebe refrigerante zero. A última, nossa penúltima dica gastronômica, eu tô impressionado com esse vídeo, eu não tinha visto esse vídeo, eu tô impressionado. A nossa penúltima dica gastronômica de hoje é sobre pão com manteiga. Se você tiver com fome ainda, depois de ter comido tudo isso, tomado esse drinkzinho na piscina, comido uma picanha, você pode ir num restaurante no centro de São Paulo que serve
Pão com manteiga gourmetizado a R$21 o pão com manteiga. Fica no edifício Renata, as imagens vocês vão ver aqui, aí, ó, no edifício Renata, o local que o prefeito Ricardo Nunes lançou um programa que vai disponibilizar R$1 bilhão para retrofit de prédios. Tipo assim, eles pegam o dinheiro, que é público, né, o nosso dinheiro, que deveria financiar a moradia popular, reformam o prédio para vender para os ricos para pagar R$21 no pão com manteiga. Tá de parabéns, né, São Paulo? O pior, Google, eu sempre digo, todo dia sai de casa um otário e um esperto. Nesse caso é um otário que faz pão com... É um esperto que faz pão com manteiga. Porra, manteiga de mamute, só se for para valer R$21. R$21 por um pão com manteiga. Tem que ser muito trouxa, né, para cair numa dessa. E aquele sujeito que passou há pouco fazendo aquela mistura muito insana na piscina, se ele tivesse sido visto pelo Bolsonaro em 2018, ele virava ministro do governo Bolsonaro, com toda... com toda essa desenvoltura aí, com toda essa perspicácia aí dele em saber usar esses ingredientes todos, ele parece de fato um pouco mais capaz do que aquele ministro astronauta. Talvez ele tivesse virado ministro da ciência do governo trabalhar na gestão Jair da saúde, Bolsonaro, né? Na logística da saúde. Quem sabe ministro da saúde. Ia bem. Não, tem muito ministro que poderia perder o emprego para esse aí, viu? E para fechar, Google, o nosso rolê gastronômico, vou aproveitar que você falou sobre Bolsonaro. O Bolsonaro tem muito voto lá na minha Balneário Camboriú, cidade que eu adoro, onde eu cresci, mas todo dia, como eu falei para vocês, sai de casa um esperto e um otário, e às vezes o esperto é pizzaiolo. Se você ainda tiver com fome depois de comer tudo isso que você viu aí, não, isso deve ser o sapato do Bolsonaro, não é a pizzaria, gente, não é bem este vídeo. Você pode ir para Balneário Camboriú e comer uma pizza de ouro com trufas negras. As folhas de ouro custam entre R$160 e R$160, mas elas não são o ingrediente mais caro desta pizza em Balneário Camboriú, com trufas negras que custam em média R$150. A receita foi desenvolvida pelo dono da pizzaria, Everton Corrêa, inspirada na carne de ouro, que você lembra, né, na época da Copa, os jogadores foram lá para o Catar e comeram a pizza de ouro. Tá aí, a pizza de ouro de Balneário Camboriú de R$350. Pagarias, Guga, para macetar essa pizza? O cara come uma pizza e evacua um anel de noivado, né? Pra que você vai comer uma pizza de ouro? É óbvio que isso é coisa de novo rico, né? E Balneário Camboriú provando que sempre pode piorar. Cada vez que a gente vê uma notícia de lá é sempre uma pior que a outra, né? Agora tem essa do novo rico querendo comer pizza com ouro. Claro, acho isso uma estupidez, coisa de quem não tem o que fazer com dinheiro, e espero que essa pizzaria perca seus clientes por conta dessa ideia estúpida. Guga, sabe qual é o nome da pizza? Qual? Dubai Michele brasileira. Bolsonaro. Esse é o prato que o cara criou lá, que o sanfoneiro criou lá no restaurante dele, uma entrada chamada Michele Bolsonaro. Mas essa aí é Dubai brasileira, uma ode ao cafonismo. Dubai, pior ainda. Mas, Will, você come essa pizza, acontece alguma coisa ou não? Tipo... Não. Será que sai dourado? Você fica rico por dentro. Será que sai dourado o cocô? Não sabemos. Mas vamos descobrir agora um outro tema importante no nosso... Qual é o próximo quadro? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama! Algumas coisas, Guga Noblar, geram muita polêmica. Este termo é um dos termos que gerou uma polêmica gigantesca que continua gerando nas redes sociais desde que ele começou a ser falado. Quando as chuvas no Rio de Janeiro transformaram de novo a cidade num grande piscinão de ramos, né, uma catástrofe que podia ter sido evitada pelas autoridades, se não foram, o termo racismo ambiental foi trazido pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e muitos disseram que isso não existe, não existia esse conceito. A Aniele foi muito criticada, né? Disseram que ela estava inventando bobagens. Tem um vídeo da Aniele que ela publicou ontem falando sobre esse tema novamente. Ela está umas 2 semanas falando sobre esse tema, mas esse é um vídeo de ontem. Vamos assistir.
Oi, gente, todo mundo deve estar aí vendo as imagens desesperadoras e as últimas notícias sobre as áreas mais atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro. Olha, quando a gente olha os bairros e municípios que foram mais atingidos, como Acari, São João de Meriti, Anchieta, Albuquerque, Nova Iguaçu, a gente vê algo que eles todos têm em comum, que são áreas mais vulneráveis. Qual é a cor da maioria das pessoas que vivem nesses lugares? Que, mais uma vez, estão ali perdendo suas casas, seus comércios, seus empregos, seus sonhos, sua esperança e sua vida como um todo. Lutas e lutas sendo perdidas. Qual é a cor da maioria das pessoas que moram nos bairros e periferias, que não tem árvores, com um sistema de escoamento de chuva e saneamento precário, com moradia que não é digna? Bom, quando a gente para pensar sobre isso, a gente sabe que não é coincidência quando dizem que favelas e periferias são 15 vezes mais atingidas que outros bairros. Não é natural que em alguns municípios, bairros, periferias e favelas sofram com consequências mais graves da chuva do que outros. Bom, isso acontece porque uma parte da cidade do estado não tem a mesma condição de moradia, de saneamento, de estrutura urbana do que a outra. Também não é natural que esses lugares tenham ali a maioria da sua população negra. Isso faz parte do que a gente chama e define de racismo ambiental E aí, Guga, o ministro, esse é o problema de você ter um governo cheio de pessoas que estudam, que elas trazem conceitos e termos que às vezes não são conhecidos da maioria das pessoas, mas que já são usados por quem estuda os temas há algum tempo. O Silvio Almeida, que é outro estudioso do racismo, também fez um post, fez um textão lá no Twitter, que eu vou resumir para vocês para trazer para o debate. O conceito de racismo ambiental há décadas é objeto de estudos científicos. Ele visa explicar a forma com que as catástrofes ambientais e mudanças climáticas afetam de forma mais severa grupos sociais político e economicamente discriminados, que por esse motivo são forçados a viver em condições de risco. Não significa dizer que apenas pessoas desse grupo são afetadas pelos efeitos climáticos, mas que as pessoas que pertencem a estes grupos são mais afetadas por razões sociais, por eventos ambientais. O fato de que alguém desconhecer o conceito ou mesmo discordar de forma fundamentada, o que é totalmente legítimo, não apaga o fato de que o conceito existe. E aí, para ilustrar, enquanto você estiver agora falando, tem umas imagens que estão rodando nas redes sociais sobre a chuva no Rio de Janeiro que ilustram perfeitamente esse conceito. Esse é um deles. Acho que não dá para ver na foto. Essa senhora está com a água na barriga, no umbigo, fazendo café dentro de casa. Post da Sinara Menezes, estes posts que vão passar agora ilustram isso. Você pode discordar se você quiser, tipo academicamente, mas não dá para negar que existe um estudo, que tem gente que estuda esse termo e mostra que há uma grande ligação entre quem é afetado e a cor de pele das pessoas que são afetadas por esses eventos climáticos, Guga. Eu tenho certeza que, no geral, a sociedade banaliza muito mais quando vê uma pessoa negra passar por isso. Se fosse branco, se fosse loiro, com certeza a reação da sociedade seria diferente se a maioria absoluta fosse de outra cor. Isso pesa sim. As pessoas acham normal eles viverem esse tipo de situação. Já banalizaram tanto as violências, as dificuldades que as pessoas de pele escura passam, que para eles não choca como chocaria se fosse de outra cor a pele. Existe isso, eu não tenho a menor dúvida que isso acontece, óbvio. E quando se fala em racismo, você já vê também a extrema-direita ficar atiçadinha. Eles sempre querem ir contra o discurso do racismo, independente do tipo de conceito que você está debatendo, se é ambiental, se é estrutural. Não interessa, eles sempre vão negar o racismo, eles sempre vão contra aquilo que, na verdade, boa parte deles propaga. Então, sempre vai ter esse ataque. E aí, quando é a Aniele, que é a irmã da Marielle, isso aí vai ser vezes 2, vezes 3, vai se amplificar, porque o ódio que essa turma tem da Marielle também é insaciável. Então, eles perseguem, de fato, a Marielle, a memória da Marielle, e a irmã, obviamente, dela, que representa essa memória. Então, são dois assuntos que pegam para a extrema-direita, tanto essa questão do racismo que eles tentam banalizar, quanto a memória da Marielle. Juntou os dois, e é claro que você vê uma reação muito forte desse pessoal.
É importante, mas esse tema eu estava falando com a nossa querida Robertinha hoje aqui durante o N1, e a gente falou sobre isso, sobre como esse tema ainda é um tema que é polemizado à toa, né? Porque os estudos estão aí, né? Você pode... É foda que a gente vive no tempo em que estudar ou não vale nada, né? A sua opinião é mais importante do que gente que passa a vida inteira estudando um tema. De que pessoas pretas, de que pessoas pardas são afetadas de forma mais dura, mais direta por conta desses efeitos climáticos, em especial aqui no Brasil. A gente pode questionar, mas para questionar tem que ter embasamento, né? Você não pode dizer só, não existe. Então lê o estudo, leia os autores, e aí você vai poder falar. E para a gente fechar, para dizer que não falei de Big Brother neste programa, agora, hoje de madrugada, houve uma discussão lá entre os brothers, o clima esquentou entre os brothers, falando sobre armamento. Três dos participantes estavam discutindo lá sobre um assalto que teria acontecido, e aí... O Bin Laden, não é o Osama, é o MC Bin Laden e o Lucas Luigi, que a gente falou aqui no programa, o Lucas inclusive foi lá para Brasília, fez o L na posse do Lula, e o MC Bin Laden se posicionaram contra o porte de arma para uma população psicologicamente fragilizada em defesa do presidente Lula, tá aí o tweet da Meire Coelho falando sobre isso. A polarização política não pode deixar de ficar de fora do programa que tenta retratar o Brasil, né? A galera começou a elogiar o Lula e aí tinha uns bolsonaristas lá que a gente já conseguiu identificar quem são dentro do programa, tentando defender o porte de arma porque um foi assaltado e aí tem que liberar para todo mundo para matar bandido. Pelo menos tem gente lá fazendo essa defesa no Big Brother. O MC Bin Laden representou lá no Big Brother, Guga. Que irônico, né? O Bin Laden contra o porte de armas, mas não é o Logo Bin Laden ele. terrorista, o Luigi. O Luigi também não é o irmão do Mario Bros. E nem aquela Luigi senhora aqui que a gente mostrou ontem aqui, que comemorou o 11 de setembro, o avião na Torre Gêmeas. Lembra que a gente mostrou ela lá comemorando? Falando, eu tô aqui, tô muito emocionada. Não, ela também não, é o MC Bin Laden. Também não é. Aí é o MC Bin Luigi. Laden e o Luigi. E o Luigi, que não é do videogame, mas é muito interessante a gente ver essa discussão, e que bom que tem gente ali defendendo, obviamente, a gente restringir o porte de armas, porque é estúpido você achar que mais armas traz segurança. Não tem nenhum caso no mundo de uma cidade, de um país que tenha ficado mais seguro porque armou a população. Por conta apenas disso, não há essa correlação, não existe. Muito pelo contrário, mais armas é igual a mais suicídio, a mais acidente com as armas, a mais arma desviada para o crime e a mais feminicídio. Aqui em Brasília ontem saiu um dado, inclusive, que mostra como isso é um fato. Agora há mais mulheres sendo mortas por serem mulheres com armas legais do que armas ilegais. Ou seja, tem mais gente com arma legalizada matando do que com arma ilegal, que mostra que essa distribuição de armas só traz efeitos colaterais. Então, claro que é muito bom a gente ter pelo menos duas pessoas que estão num programa dessa magnitude, né, com essa popularidade que é o Big Brother, fazendo o discurso, e dois que vivem, que vieram pelo menos de comunidades onde a violência é grande, é muito maior do que quem vive na bolha, quem vive em locais onde são protegidos de fato pelo Estado. É lugar onde o Estado falha o tempo inteiro, e mesmo com o Estado falhando, ele não acha que tem que ter uma arma para se proteger sozinho, porque sabe que isso não resolve, e pelo contrário, só traz mais violência. Agradecer os comentários de vocês aqui. O Birajara Rodrigues falou que a Globo vai eliminar quem defende Lula. Pior é que a gente teve vários ex-BBBs que ganharam o programa sendo lulistas. A Thelma, a Juliette, etc. A Luzimar tá rindo aí do drink virando na piscina. A Roberta Almarchetti diz, racismo ambiental é super conhecido, eu falo sobre isso com os meus alunos do ensino médio. E a Nath dizendo que a Bárbara Carini fez um post muito importante também falando sobre o racismo ambiental. O Paulo Marcondes, o problema de se chamar isso de racismo ambiental é correr o risco de greenwashing, ou de banalizar o assunto, né? O nome disso é capitalismo e exploração. Também, mas também é o nome, um conceito importante para a gente discutir esse assunto. E com isso, Guga Noblar, fechamos o nosso Rolê ICL desta quarta-feira. Obrigado por mais uma manhã de parceria aqui, meu amigo. Tamo juntos, meu querido De Luca. Um beijo aí para
toda a equipe do Rolê e para toda essa audiência maravilhosa. Amanhã, 11h30, tragam seu tio do Zap também, pode trazer para ver se ele aprende alguma coisa, e estaremos aqui todos os dias, todas as manhãs com vocês. Estamos juntos. Beijo, Guga, beijo, Vitinho and equipe. Um beijo, William Delo. Meu Deus, cara, não posso abrir mais meu Uma gárgula. Amanhã estamos de volta a partir das 11h30 da manhã aqui no nosso LCL. A gente se vê, beijo, tchau, fui. Em janeiro de 2023, no nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões porque eu acho que vai acontecer ao longo do ano, eu disse que achava que os fundos imobiliários, depois de vários anos difíceis, poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor. Se a minha previsão, que eu fiz também no Mapa da Mina, de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante. Adivinha o que aconteceu? Olha aqui o índice dos fundos imobiliários. Um começo de ano estável e do meio para o final do ano uma grande subida como há muito tempo não acontecia. A verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões de 2023. Algo que nunca tinha acontecido. Acho que nem com a gente, nem com ninguém. Para você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024, imperdível, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, rapidamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024.